Olá, olá, querido aluno, querida aluna. Você que está se preparando conosco aqui na prova para o concurso de técnicos do INSS, essa é a nossa aula de número 28. Como eu disse para vocês na aula anterior, iniciaremos essa aula falando da justificação administrativa. Além de ser um item que está lá no teu edital, né, faz parte do edital, não, perdão, do teu conteúdo programático do teu curso, não tem edital ainda, professor. A gente também precisa ver esse detalhezinho que é uma parte do procedimento administrativo muito importante. A justificação administrativa você vai encontrar ela lá no Decreto 3048, tá, de 99, e ela vai dispor sobre formas de produção de prova, né, para a contagem do tempo de serviço no processo administrativo. Quer ver? Vem comigo, vamos lá para os nossos slides, que eu já vou te contar um pouco mais sobre a justificação administrativa. Então, olha lá. Justificação administrativa é o procedimento administrativo utilizado para suprir a falta ou insuficiência de documento ou produzir prova de fato ou circunstância de interesse dos beneficiários perante a Previdência Social. Então, eu supro, né, falta ou insuficiência de documento, ou produzo prova de fato ou de circunstância de interesse dos beneficiários. Está lá no artigo 142 do Decreto 3048 de 99. Não pode ser feita justificação administrativa para a comprovação de fato que exija registro público, como, por exemplo, o casamento, a idade, o óbito, ou atos jurídicos para os quais a lei determine uma forma específica, tá certo? Então, a justificação administrativa é proibida nestes casos aqui, tá certo? Então, qualquer tipo de fato que exija registro público, casamento, idade, óbito e outros atos jurídicos que a lei determine de forma específica. De acordo com o artigo 145 do decreto, o interessado deve apresentar requerimento, expondo clara e minuciosamente os pontos que pretende justificar, indicando testemunhas idôneas em número não inferior a 3 e não superior a 6, cujos depoimentos possam levar à convicção da veracidade do que se pretende comprovar. A justificação será homologada ou não por agente administrativo designado. Então, você vai ter um servidor público, um agente administrativo do INSS designado especificamente para a realização desta parte do procedimento administrativo, da justificação administrativa. Em caso de prova de tempo de contribuição, dependência econômica, identidade e de relação de parentesco, somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material. Portanto, não é admitida a prova exclusivamente testemunhal para a comprovação de tempo de contribuição, dependência econômica, identidade e relação de parentesco, tá certo? Eu necessito de início de prova material, tá bom? Porém, em caso fortuito ou força maior, é admitida a prova exclusivamente testemunhal para a comprovação do tempo de contribuição, como nos casos de incêndio, inundação ou desmoronamento que atinjam a empresa ou órgão público onde ficou guardado o documento, assim por diante. Você deve comprovar que houve incêndio, inundação ou desmoronamento que atingiu aquele arquivo e que fez com que os documentos se extraviassem, fossem perdidos. Aí você consegue fazer uma justificação administrativa com prova exclusivamente testemunhal. Caso contrário, eu necessito de início de prova material. A justificação administrativa não é um processo autônomo, portanto, ela é um complemento do procedimento administrativo precedente, que é o procedimento administrativo ou de concessão de benefício ou de averbação de tempo, exatamente. Eu posso entrar com um pedido no INSS apenas para comprovar um tempo de serviço e exigir do INSS a
averbação desse tempo na minha contagem geral de tempo de contribuição, tá bom? Como, por exemplo, pedido de concessão de um benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de tempo de exercício de atividade rural ou atividade de segurado especial. Não cabe recurso da decisão que homologa ou não o procedimento de justificação administrativa. Como eu disse para vocês antes aqui, a justificação administrativa será homologada, fato que vai fazer com que o tempo de serviço seja contado a favor do segurado ou não, por um agente administrativo. E o resultado da homologação ou não do procedimento de justificação administrativa não possui recurso administrativo, tá certo? É uma decisão terminativa e sem recurso, irrecorrível, pelo menos administrativamente. Do Conselho de Recursos da Previdência Social. Conselho de Recursos da Previdência Social, também conhecido como CRPS, é um órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério da Previdência Social, de controle jurisdicional das decisões do Instituto Nacional do Seguro Social, nos procedimentos de interesse dos beneficiários e das empresas, nos casos previstos da legislação previdenciária. O Conselho de Recursos da Previdência Social é a segunda instância. Se fôssemos comparar a hierarquia das instâncias administrativas com o Poder Judiciário, por exemplo, quando eu faço o meu pedido de benefício, por exemplo, a uma agência da Previdência Social, também chamada de APS, eu estou entrando na primeira instância. Aí o meu procedimento administrativo vai ter início, vão ser juntados os documentos, vão ser analisados, e aí eu vou ter uma decisão. Essa decisão, ela pode conceder o benefício ou negar o benefício. Desta decisão, independente do resultado, cabe recurso, tanto para o segurado quanto para a administração pública. O procurador da ANSES também pode entrar com recurso contra benefício concedido, sem problema nenhum. Tá certo? E aí, este recurso é encaminhado para onde? Conselho de Recursos da Previdência Social. Tá certo? Então, é um órgão colegiado, portanto, tem mais de um julgador, mais de uma pessoa decidindo, integrante do Ministério da Previdência Social, de controle jurisdicional das decisões do INSS nos processos de interesse dos beneficiários e das empresas, nos casos previstos na legislação previdenciária. Da composição do Conselho de Recursos da Previdência Social. Eu acho que essa é a parte mais importante. Ele é composto por 29 juntas de recursos, as JRs, tá? E mais 4 câmaras de julgamento, as CAGs, tá certo? Também denominadas de órgãos julgadores. Então, na estrutura você teria assim, ó, APS, da APS eu tenho a junta de recurso e a junta de recurso integra o CRPS, tá certo? Seguindo. Podem interpor recurso ordinário... Opa, voltou. Podem interpor o recurso ordinário para as juntas de recursos os beneficiários do RGPS, os interessados em benefícios assistenciais de proteção continuada, o amparo social ao idoso ou amparo social ao portador de deficiência e, nos casos previstos na legislação, os contribuintes do regime geral de previdência social. Contra as decisões proferidas pelas juntas de recursos, caberá recurso especial às câmaras de julgamento, exceto nos casos de decisões colegiadas, fundamentada exclusivamente em matéria médica,
quando os laudos ou pareceres emitidos pela assessoria técnica médica da Junta de Recursos e pelos médicos peritos do INSS apresentarem resultados convergentes, ou seja, na mesma conclusão. Se houver divergência, eu posso interpor recurso especial. Proferida sobre reajustamento de benefício em manutenção, em consonância com os índices estabelecidos em lei, exceto quando a diferença de renda mensal atual decorrer de alteração da renda mensal inicial. O prazo para a interposição do recurso é de 30 dias, contados da data da ciência da decisão. Deve ser protocolado diretamente nas agências da Previdência Social, preferencialmente na mesma agência que proferiu a decisão sobre o benefício a qual você está pretendendo recorrer. Assim como qualquer procedimento administrativo, não há a necessidade de constituição de advogado para realizar a interposição de recurso. Contudo, é permitida a constituição de um procurador, qualquer que seja a formação deste, é uma outra pessoa que está te representando, para a representação dos interesses do beneficiário. O pedido de recurso deverá estar acompanhado dos documentos que comprovem as alegações feitas no recurso, inclusive sendo permitida a juntada de novos elementos de prova. Então, novas provas. Para esta finalidade, o que pode ocorrer até a sessão de julgamento, tá certo? Do recurso. Casos em que antes do agendamento do julgamento o processo é devolvido ao INSS para conhecimento e manifestação a respeito destes novos documentos. Se você for comparar o procedimento administrativo com o procedimento judicial, na justiça, encerrada a fase de instrução, quando você tem a sentença, você não pode produzir prova nova, em regra geral. Se você tiver uma prova superveniente, alguma coisa assim, você tem possibilidades de reabertura da discussão e tentativa de modificação do julgado com reabertura da instrução processual. Mas, em regra geral, dada a decisão, encerrada a instrução, você não pode mais produzir provas, você não pode juntar provas. Aqui não, aqui pode. Eu posso juntar prova no momento do recurso, mesmo que eu já tivesse essa prova antes, tá certo? Não precisa ser uma prova superveniente, não precisa ser um fato superveniente, tá bom? O INSS terá o prazo de 30 dias para proceder à instrução do processo, com posterior remessa do recurso à Junta ou Câmara de Recurso, conforme o caso. Dentro deste prazo de 30 dias, pode o INSS reconhecer o direito reclamado pelo beneficiário, desde que não tenha ocorrido a decadência do direito ainda, aquela prescrição e decadência que a gente viu lá do artigo 103, da 8213. O interessado pode desistir do recurso a qualquer momento, desde que manifeste a desistência de maneira expressa, portanto, de maneira formal, por petição ou termo firmado nos autos do processo. A propositura de ação judicial que tenha objeto idêntico ao pedido do processo administrativo importa em renúncia tácita ao direito de recorrer na esfera administrativa e ou desistência do recurso interposto. Então, mesmo que eu não faça a desistência expressa do recurso interposto, se eu ingressei com ação na justiça requerendo a mesma coisa, o mesmo objeto, a mesma ideia do recurso administrativo, é como se eu estivesse desistindo do recurso administrativo. E aí, esse meu recurso ele não é julgado. Os documentos originais apresentados para a instrução do processo, quando de natureza pessoal das partes, devem ser restituídos e substituídos por cópias, cuja autenticidade seja declarada pelo servidor público, pois goza de boa fé, de fé pública, né? Devendo ser retida a documentação original apenas quando houver indícios de fraude. Por que eu coloquei isso em destaque? Todo procedimento administrativo de abertura de benefício de pedido de benefício por incapacidade é praxe. Incapacidade.
É praxe da perícia médica exigir documentação original e retê-los. Sem devolução, tá? Infelizmente, na prática, isso acontece e é contra o decreto. O decreto fala que você só pode reter a documentação, qualquer que seja a documentação original, quando houver suspeita ou indícios de fraude, tá certo? Para que sirva de encaminhamento para os órgãos competentes, pode ser Ministério Público Federal e assim por diante, dependendo da competência do julgamento, tá? E da apuração dos fatos. Então, embora esteja ali no decreto que eu só posso, que a administração pública só possa reter documentação original quando houver indício de fraude, é praxe, principalmente para os benefícios por incapacidade, a retenção dos documentos, tá? Sem devolução. Quando você tem aposentadorias, né, por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria especial, o INSS também retém carteira de trabalho, carnê de contribuição, mas assim que é dado o resultado do processo, fica aberta a possibilidade de você solicitar a devolução dos documentos originais e eles sempre devolvem. Agora, quando se trata de documentação médica, nunca devolvem. As carteiras de trabalho e previdência social, a CTPS, e os carnês de contribuição serão extratados pelo servidor do INSS responsável pela instrução do processo, que fará anexar aos autos simulação autenticada do tempo de contribuição apurado, inclusive dos dados existentes no Cadastro Nacional de Informações Sociais, no CNIS, e de outras informações que ele possa obter. Se você junta lá outros meios de prova, olerite de um período que não está na carteira, termo de rescisão de contrato de trabalho, ficha de inscrição de registro do funcionário na empresa e assim sucessivamente, qualquer outro meio de prova, tá certo? Da tramitação interna do processo no órgão julgador, tá? Após ser recebido no órgão julgador, e aí você pode ter tanto a junta de recursos quanto as câmaras de recurso, as câmaras de julgamento, perdão, o processo é distribuído a um relator, que tem a responsabilidade de analisar e relatar o processo. Após a inclusão em pauta, os autos serão julgados pelo colegiado, que é sempre formado por um representante do governo, um representante das empresas e um representante dos trabalhadores. Presidido pelo representante do governo, que ocupa o cargo de presidente do órgão julgador, tá certo? Então você sempre tem essas três pessoas aí na formação do órgão julgador. Após o julgamento, o processo é devolvido ao INSS. No caso de processos que envolvem matéria médica, são analisados também pela assessoria técnica médica do Conselho de Recursos da Previdência Social, a chamada junta médica, tá certo? Então, normalmente toda agência, toda junta de recursos ou câmara de recursos, ela tem lá uma junta médica formada por alguns médicos que analisam o pedido, analisam a situação, analisam os laudos que já foram emitidos pela própria perícia médica do INSS e dão um parecer sobre o caso. As pautas de julgamento são divulgadas no site da Previdência Social e afixadas nas dependências do órgão julgador, em local visível e de fácil acesso ao público, com antecedência mínima de 3 dias úteis, à sessão em que o processo será julgado. O tempo de permanência do processo no órgão julgador não deve ultrapassar 85 dias, contados da data do recebimento até o encaminhamento do processo à origem, ou seja, já julgado. Então, esse é prazo do decreto, gente. Não pode ultrapassar 85 dias. Decorrido o prazo de 85 dias, há a opção de cadastrar pela internet
no site www.previdencia.gov.br uma reclamação na Ouvidoria Geral da Previdência Social ou ligar na Central de Atendimento da Previdência Social, 135, e registrar a reclamação, ou ainda ligar para a Coordenação de Gestão Técnica do CRPS, do Conselho de Recursos da Previdência Social, lá em Brasília, tá certo? O órgão julgador tem o prazo máximo de 20 dias após a data do julgamento do recurso para devolver o processo ao INSS para que as decisões sejam acatadas, se julgadas em última instância ou recorridas quando cabível novo recurso. O julgamento é aberto ao público e há duas formas de participação. Com solicitação prévia, é só solicitar sustentação oral no próprio formulário de recurso ao protocolá-lo na agência da Previdência Social, do INSS, ou apresentar o pedido no órgão julgador para que seja juntado ao processo. E dessa forma, receberá uma comunicação com informação da data, horário e local do julgamento, onde poderá somente assistir ou realizar a sustentação oral, defender oralmente o recurso, tá certo? Ou apresentar alegações finais em forma de memoriais, ou seja, de maneira escrita. A segunda forma de participar do julgamento é sem solicitação prévia. Neste caso, você não recebe qualquer informação a respeito da data, do horário e do local. Isso deve ficar por conta do próprio segurado, que pode comparecer e mesmo que deseje, só pode assistir ao julgamento, não tem direito de manifestação oral, tá certo? Só não é permitida a participação do público se o objeto do julgamento for matéria protegida por sigilo, quando somente as partes e seus representantes, ou seja, seus procuradores, poderão permanecer presentes. O segurado poderá fazer sustentação oral na presença do relator e demais membros do colegiado, por ocasião do julgamento do recurso. Não é uma conversa. O beneficiário tem um tempo para expor as suas alegações e após ele ouve o voto do relator e dos demais membros do colegiado sem poder se manifestar. Então não é um diálogo, não é uma discussão. Você vai fazer a sua sustentação oral, você expõe as suas razões para o recurso ou para a defesa do recurso, se for o caso, e você espera, ouve o voto do relator e dos demais julgadores, sem poder se manifestar de novo, tá certo? Da redistribuição de processos para outro estado. Quando um órgão julgador está com um volume de processos muito acima da sua capacidade, de suas composições de julgamento, o presidente do Conselho Regional, Conselho de Recursos da Previdência Social, por meio de provimento, redistribui processos de um órgão julgador para outro, que possua um quantitativo menor e que possa garantir o julgamento de forma mais rápida, inclusive para garantir aqueles 85 dias de prazo lá. Portanto, possibilitando o cumprimento dos prazos e uma resposta mais rápida ao pedido que foi realizado. Nestes casos, os princípios do contraditório e da ampla defesa também são respeitados. Após o julgamento, as decisões ou acórdãos são disponibilizados na internet. O interessado, de posse do número do benefício ou o número do protocolo do recurso, poderá acessar a página, está ali a página destacada para vocês, tá certo? E imprimir o acórdão ou ligar na Central de Atendimento da Previdência Social, telefone 135, para saber qual foi o resultado do julgamento. Porque daí eu estou com o meu processo está sendo julgado por um outro órgão, né, julgador. Então, digamos que eu estou aqui no Paraná e o meu processo foi encaminhado lá para Recife, né, lá para Pernambuco. Eu não vou ter como acompanhar lá, mas o contraditório e a ampla defesa são mantidos a partir dos momentos em que você pode ter acesso ao resultado da decisão e pode também interpor outros recursos cabíveis. O INSS também deve, após o recebimento do processo, encaminhar comunicação ao segurado com a cópia do acórdão. Quando a matéria é de única decisão, no caso,
alçada das juntas de recursos, não cabe recurso especial às câmaras de julgamento. É matéria de única decisão. A de reajustamento, quais são as matérias em que isso acontece, né? Reajustamento e as fundamentadas em parecer médico convergente, ou seja, com a mesma decisão. Estas são de caráter essencial das juntas e não cabe recurso do resultado da análise pela Câmara de Julgamento. Câmara de Julgamento, perdão. No caso de decisões que negam o provimento, além da comunicação da decisão ao interessado, a Agência da Previdência de origem informará a abertura de prazo para interposição do recurso especial, em última instância, se for possível, se couber o recurso. Sendo a decisão de conversão em diligência, o interessado será informado sobre as exigências solicitadas pelo órgão julgador para a complementação da instrução probatória ou outras medidas que visem o esclarecimento das questões controvertidas do processo. O processo será remetido à seção de revisão de direitos do INSS quando a decisão for favorável ao recorrente total ou parcialmente. Nestes casos, o INSS poderá interpor recurso especial às câmaras de julgamento, caso não concorde com a decisão do recurso ordinário, no prazo de 30 dias da ciência da decisão, abrindo prazo para contrarrazões ao interessado. Se concordar o INSS com a decisão, remete o processo à agência de origem para cumprimento imediato do resultado. De acordo com o regimento interno, tá, do Conselho de Recursos da Previdência Social, o prazo para cumprimento de suas decisões é de 30 dias, contados da data do recebimento do processo na origem, sob a pena de responsabilização funcional do servidor que dê causa ao retardamento do cumprimento da decisão. A decisão da instância recursal, excepcionalmente, poderá deixar de ser cumprida no prazo de 30 dias, se após o julgamento pela Junta ou Câmara, for demonstrado pelo INSS, por meio de comparativo de cálculo dos benefícios, que ao beneficiário foi deferido outro benefício mais vantajoso, desde que haja a opção expressa do interessado, dando-se ciência ao órgão julgador com o encaminhamento dos autos e também da ciência e da opção feita pelo segurado. Neste caso, se o beneficiário não comparecer ou não manifestar expressamente sua opção, após ter sido devidamente cientificado, o INSS deve manter o benefício que vem sendo pago administrativamente, eximindo-se do cumprimento da decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social, desde que esta decisão esteja devidamente comprovada nos autos, esteja devidamente comprovada nos autos e que seja dada ciência ao órgão julgador por meio de encaminhamento dos autos. Havendo obscuridade, ambiguidade ou contradição, obscuridade é quando você não compreende a origem da decisão ou a fundamentação da decisão. Ambiguidade ou contrariedade é quando a fundamentação da decisão é para sim e eu termino dizendo não, ou seja, a minha decisão é diferente, é contrária à minha fundamentação, tá? E que ambiguidade ou contradição acabam sendo complementares. Se houver obscuridade, ambiguidade ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o relator, as partes podem opor embargos de declaração, idêntico ao processo civil, tá? Mediante petição, expondo a ocorrência e os fundamentos, no prazo de 30 dias, contado da ciência do acórdão, tá certo? E aí, na próxima aula, a gente vai começar a falar da Lei Complementar número 142, de 8 de maio de 2013. Beleza, galera? Meus queridos, não deixem de cumprir com aquele nosso acordo, não se esqueçam que eu preciso que vocês daí leem a lei, eu aqui vou trazendo os pontos. A gente viu bastante coisa agora nessa aula, principalmente aí do Decreto 3.048, que traz essas determinações sobre justificação administrativa, procedimento administrativo, recurso
administrativo, como que o recurso funciona, enfim. Então, essa parte é uma parte bem interessante, até porque eu posso ser bem sincero com vocês, poucas vezes eu vi ser cobrado em concurso público, então é bem provável que se a banca examinadora quiser inovar, ela pode buscar aqui uma questão que possa te confundir, sabe? Porque, por exemplo, a gente acabou de ver que é cabível embargo de declaração da decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social, só que no prazo de 30 dias. Enquanto que no processo civil o prazo dos embargos de declaração é de 5 dias. Então, se a pessoa já tem isso na cabeça, embargo de declaração é 5 dias, ele vai lá na prova ver, tá aqui 5 dias, essa aqui é a opção. Errou, porque aqui no procedimento administrativo do INSS são 30 dias, entendeu? Então, tem que tomar cuidadinho com esses detalhezinhos aí, porque eu creio que se a banca examinadora quiser inovar, ela pode tirar alguma coisa daqui, tá certo? No mais, exercitar bastante, usar o banco de questões, estudar, estudar e estudar. Beleza? Galera, bons estudos, um forte abraço. Eu encontro vocês na nossa próxima aula. Valeu, até lá. Tchau, tchau.